Vamos começar, pessoal? Boa tarde, eu sou Felipe Pitella, médico do Departamento de Coronária do Instituto Nacional de Cardiologia e tenho a honra de moderar essa mesa sobre um tema altamente relevante, que é a abordagem das lesões de tronco de coronária esquerda, visão do clínico, do cirurgião e do hemodinamicista. E nós vamos apresentar os dados epidemiológicos dos pacientes com lesão de tronco que foram tratados lá no INC. Tá? Então, a primeira pessoa que eu chamo para falar é Dr. Maurício Courvoisier, que é o nosso residente R2 do Instituto Nacional de Cardiologia, que ele vai apresentar os dados dos pacientes com lesão de tronco tratados lá no INC. Vamos lá, Maurício. Bom, obrigado a todos pela presença. Eu trago hoje a análise epidemiológica dos pacientes com lesão de tronco que passaram pelo INC do período de 2013 a 2023. Foram um total de 14 mil laudos de CAT revistos, 706 pacientes selecionados com lesão de tronco acima de 50%, e eu trago hoje a análise parcial desses pacientes. No total foram 575 pacientes, dentre os quais 350 tinham dados no prontuário a serem extraídos. Quem são esses pacientes? Quais são as suas características? Olhando do ponto de vista da idade, nossa média de idade foi em torno de 71 anos, 30% mulheres e 70% homens. A primeira coisa que já chama a atenção na análise é a presença de uma alta carga de comorbidades associadas. Pelo menos 90% dos pacientes eram hipertensos e 50% diabéticos e tabagistas. E aqui foi incluso o tabagismo ativo e tabagismo prévio. Subdividindo as populações pela gravidade da lesão de tronco, nós tivemos dois grupos. O grupo entre 50% e 70% e o grupo maior ou igual a 70%. Com um número muito parecido entre eles, uma curiosidade. Além da lesão de tronco propriamente dita, pelo menos 65% dos pacientes tinham um acometimento de DA proximal e 51% dos pacientes apresentavam trivasculares, portanto, uma anatomia complexa e mais grave. Falando em relação à síndrome coronariana aguda nesses pacientes, 47% dos pacientes que tinham dados a serem extraídos apresentavam síndrome coronariana. E aqui um viés de seleção. Esses pacientes foram recrutados através do laudo do cateterismo. Muitos deles não pertenciam ao instituto, eram da unidade de saúde, e no primeiro contato com a síndrome coronariana acabaram parando no instituto para fazer um CAT diagnóstico. 15% já tinha feito cirurgia de revascularização prévia e 13% já tinha feito algum tipo de angioplastia, independente se de tronco ou não. Em relação às medicações em uso, e aqui especificamente são as medicações após o contato com o instituto, chama a atenção a nossa qualidade assistencial no que tange à prescrição de drogas modificadoras de doença. Pelo menos 90% dos pacientes saíram fazendo uso de AS, 97% de estatina, beta-bloqueador 91% e ECA 80%. São números realmente muito altos. Em relação a DOAC, inibidor de SGLT2 em trecho, uma menor proporção, drogas mais novas, drogas mais caras, muitas vezes não acessíveis financeiramente pela nossa população. Olhando pelo ponto de vista ecocardiográfico, 67% dos pacientes não tinham nenhum tipo de disfunção e pelo menos 33% dos pacientes tinham algum tipo, sendo 18% uma disfunção importante com uma fração de ejeção menor do que 40%. E agora, aproveitando essa análise de vida real em relação ao que a gente encontra nos estudos que versam sobre o tema, o primeiro que a gente menciona é o estudo CAS, de 1989, com 1.400 pacientes, e a gente passa a comparar as características entre as populações. A idade variando entre 53 a 57, nossos pacientes com 71, portanto, muito mais idosos. Em relação à proporção de homens, 70 contra 92, nós representamos uma população feminina maior. Em relação a tabagismo, chama a atenção, o QS conseguiu ainda mais tabagismo que a gente, 75%, mas era uma outra época, o tabagismo era algo bem visto pela sociedade, com diversas campanhas em televisão. Falando a respeito das comorbidades propriamente, hipertensão 34% contra 90%, praticamente o triplo. O mesmo é visto no que tange a diabetes. Falando a respeito das lesões angiográficas propriamente ditas, acometimento de DA proximal 47, 55 contra 65, e o número de trivasculares um número parecido, realmente, de 51
47 variando a 53. Bom, será que para populações mais modernas, porque aquele estudo foi um estudo de 89, falando de Excel e falando de Noble, que são de 2016, há mudanças de população? O Noble realmente tem uma população mais idosa, 66, mas ainda assim a nossa população consegue ser mais idosa, uma proporção de mulheres mais parecida com a nossa, diabetes segue 3 vezes mais os nossos pacientes diabéticos, hipertensos realmente tem mais pacientes hipertensos quando comparado ao QS, no entanto ainda bem abaixo do que a gente vê dentro do instituto. Tabagismo aqui um pouco diferente, tabagismo foi considerado apenas tabagismo ativo, então naturalmente seria mais baixo, o grau de angioplastia prévia é bem parecido e cirurgia aqui não queria, porque a ideia do Noble em específico era comparar cirurgia versus angioplastia e o desfecho no paciente com tronco. Olhando para o Excel, também de 2016, repete a questão da idade, nossos pacientes são ainda mais idosos, uma proporção de homens mais parecidas, diabetes um pouco maior, mas ainda muito abaixo do que a gente vê na nossa população, hipertensão um pouco maior, mas também ainda muito abaixo do que nós vemos, tabagismo, apenas o tabagismo ativo, angioplastia semelhante e cirurgia não era de interesse que tivesse no grupo para comparação. Aqui, falando especificamente do segmento dos nossos pacientes, a curva de análise de sobrevivência geral, cruzando a data que foi realizado o cateterismo com a data da morte dos pacientes. E traz aqui 575 pacientes com 187 mortes em 10 anos, independente da estratégia adotada, clínica, cirúrgica ou hemodinâmica. E tem duas coisas que chamam muita atenção nesse gráfico inicial, que é uma mortalidade ainda no primeiro ano muito grande, em torno de 20%, e uma sobrevida acima de 5 anos também muito grande. Nós estamos falando sobre uma das piores anatomias quando a gente fala em doença arterial coronariana, de maior gravidade. Ainda assim, independente da estratégia adotada, mais de 60% dos pacientes têm uma sobrevida maior do que 5 anos. A pergunta é, por que os pacientes morrem mais no início? Será porque nós temos pacientes mais idosos, com uma maior carga de comorbidade? Que nós temos pacientes trivasculares? Porque esses pacientes têm síndrome coronariana aguda ou porque eles têm disfunção? Falando do ponto de vista da cirurgia, pelo menos 189 pacientes foram submetidos à cirurgia, com 51 óbitos ao longo de 10 anos. E repete justamente esse comportamento de uma maior mortalidade inicial. Será porque os nossos pacientes são mais graves? Olhando aqui especificamente a síndrome coronariana aguda em menos de 60 dias, nós temos em azul os que não tiveram síndrome coronariana aguda, que foram 166, e em amarelo aqueles que tiveram síndrome coronariana aguda precedendo o cateterismo, que foram 147. O que a gente vê é uma mortalidade inicial maior no grupo de síndrome coronariana aguda e uma dissociação das curvas, sugerindo que isso talvez possa ser uma das causas para uma mortalidade inicial maior. E aí eu trago a seguinte pergunta. Existe diferença de lesão de tronco de 50 e 70 e maior ou igual a 70 no que tange a mortalidade? A gente sabe que a revascularização de vasos epicárdicos são de 70%, mas quem que definiu que seria 50% para tronco? Alguém já leu isso em algum lugar? E a resposta é não. O que a gente observou na nossa população foi que não houve diferença de mortalidade independente do grau de lesão, entre 50 e 70 e acima de 70%. As curvas sobrepostas sem abrir. Olhando aqui o N, realmente é um N expressivo, 286 contra 289, com um p-valor de 0,407, mostrando a ausência de diferença estatística. Mas será que essa população é uma população homogênea? Será que ela é comparável? E aqui a gente traz uma análise comparativa, à esquerda de 50% a 70% da população e à direita maior ou igual a 70%. E a gente passa a olhar item a item. Idade, muito parecido. Hipertensão, diabetes e tabagismo, muito semelhante. Padrão geográfico, acometimento de DA proximal, lesão trivascular, síndrome coronariana aguda e disfunção, todos muito semelhantes, mostrando que talvez realmente esse seja um dado confiável. Populações comparáveis e um N considerável. Uma segunda pergunta que a gente tem é, a gente sabe que na população geral com DAC morre mais quem tem disfunção. Isso se aplica também para os pacientes com lesão de tronco? E a resposta é sim. Olhando em azul os pacientes com uma fração de ejeção menor do que 40%,
em cinza entre 40% e 50% e em amarelos acima de 50%. E o que fica muito claro é justamente uma mortalidade inicial aumentada no grupo com fração de ejeção menor de 40%, praticamente 25% morrem no primeiro ano. Em 3 anos, 50% já morreu, e em 5 anos praticamente não tem mais ninguém em segmento. Tudo isso com p-valor menor do que 0,01, portanto, intervalo de confiabilidade, mostrando que há sim diferença estatística. Agora, o que a gente não sabe é o que o futuro nos reserva em relação ao manejo da lesão de tronco de coronária esquerda. Será que em algum momento alguém terá a coragem de fazer uma isquímia para paciente de tronco? Será que se eu realizar um AIVUS para visualizar melhor a lesão, eu consigo evitar a exposição cirúrgica e gasto excessivo com saúde e reduzir o valor sem perder a segurança para os pacientes? Isso que a gente deseja saber no futuro, inclusive com a nossa análise. Muito obrigado a todos. Pessoal, queria agradecer muito mesmo ao Maurício e a todos os residentes e a todas as pessoas de Gisele que fizeram o maior esforço de levantar esses dados, que não é fácil, são 700 pacientes, né? Isso daí está no início ainda, né, de uma abordagem, tem muita coisa e muitos estudos, provavelmente trabalhos que virão e que provavelmente podem ser até publicados em revistas, entendeu? Mas é uma análise inicial de alguma coisa que se quer fazer, análise inicial. Mas algumas coisas a gente entende, tem outras coisas que a gente procura entender, e que eu não sei se vocês querem discutir alguma coisa agora ou é no final. Como é que vocês preferem? No final? Tá. Então, vamos para o segundo. Quer falar alguma coisa, Maurício? Nada. Quer falar sobre qual é a sua expectativa com relação a esses dados? O que você pretende... Qual é o próximo passo para a gente fazer, para analisar? Na ESC eu apresento. Oi? Na ESC eu apresento. Eu vou chamar o segundo palestrante, eu vou pular um pouquinho, eu vou chamar o César Medeiros, que é o coordenador do Serviço de Hemodinâmica do Instituto Nacional de Cardiologia, para falar sobre a visão do hemodinamicista. Boa tarde a todos. Obrigado aí à comissão organizadora pelo honroso convite. Eu queria reverberar aqui o que o Pitella acabou de falar e parabenizar também o Maurício e todo o grupo da coronariopatia por esse trabalho hercúleo, 14 mil prontuários, né, 700 pacientes, agora 500 e poucos que a gente conseguiu follow-up. Isso é ouro, isso bem trabalhado, realmente dá bastante publicação, e o Serviço de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista está à disposição para a gente trabalhar junto nisso aí. Eu também gostaria depois de ver os resultados das intervenções percutâneas nesse tipo de paciente. Bem, na verdade, o Pitella disse que inverteu aqui a ordem, porque seria a primeira visão do clínico, depois a visão do intervencionista. Eu acho que está adequado, Pitella, porque muitas das vezes a primeira visão da lesão de tronco quem tem é quem faz o cateterismo, né? A gente, na verdade, já tem ali a suspeição clínica, eventualmente a angiotomografia está vendo a lesão de tronco também, mas a documentação, ela se dá em lesão de tronco. E aqui, quando a gente se depara com lesão de tronco e faz aquela coronariografia, muitas vezes diagnóstica para fazer, e se depara com a lesão de tronco, a gente tem que ceder à tentação. Hoje em dia é muito comum se fazer angioplastia ad hoc, angioplastia imediatamente como um procedimento, um prolongamento do cateterismo, já fazer a intervenção. Em lesão de tronco, isso não pode existir. Angioplastia ad hoc de tronco, eu acho que é algo ainda não adequado, não é uma boa prática, a não ser para casos extremamente selecionados. Tá? Então, se deparou com uma lesão de tronco, e aqui eu faço também um comentário ao que o Maurício acabou de falar, independentemente do grau de lesão, e até porque isso aqui existe uma variabilidade inter e intra-observador enorme. Muitos aqui podem olhar esse tronco e dar uma lesão de 50%, outros falaram de 70%. Meu amigo Wilson Manso, ali, cardiologista, hemodinamicista, está ali, pode discordar do meu laudo. Então, a variabilidade inter e intra-observador nas lesões de tronco é ainda maior do que em coronárias não tronco.
Mas veja, como é que a gente evoluiu em termos de cardiologia intervencionista? Angioplastia de tronco não é uma coisa nova. Se vocês forem pegar as primeiras séries publicadas pelo Andrea Gruntzing, o criador da angioplastia, lá no final da década de 70, os 5 primeiros casos que ele publicou, um deles era uma angioplastia de tronco. Então, assim, a angioplastia de tronco surgiu junto com a angioplastia coronariana. Mas os senhores vejam que as diretrizes, por exemplo, eu trago aqui aos senhores a diretriz de 2001, elas colocam quase que em cláusula pétrea que a angioplastia de tronco em paciente que tem condição cirúrgica não deve ser feita. É classe de recomendação 3, nível de evidência B. E nós evoluímos um pouco em relação a 2001. Bem, eu fiz aqui o que meus filhos falam para a gente fazer. Eu perguntei para o chat GPT, o que a gente faz angioplastia de tronco? É para fazer angioplastia de tronco? Como se trata a lesão de tronco? E a inteligência artificial, ela aqui, uma resposta que durou 1 segundo, eu acho que está até bastante adequada. Ela diz que a cirurgia de vascularização miocárdio proporciona uma abordagem mais completa para tratar as lesões de tronco. Em comparação, a angioplastia com stent pode ser menos preferível para lesões de tronco. Gostei desse termo, então é menos preferível, tá? Devido à complexidade e extensão das lesões. Mas aqui eu acho que o último parágrafo é fundamental. Isso aqui não é da boca para fora, isso a gente orgulhosamente no Instituto Nacional de Cardiologia a gente faz. A decisão final sobre o tratamento mais adequado de lesões do tronco do coronário esquerdo deve ser tomada por uma equipe de especialistas em cardiologia intervencionista, cirurgia cardiovascular e principalmente a equipe clínica, e é importante que o paciente saiba quais são as suas opções e também seja chamado à discussão. Veja, vários trials já foram, ao longo dos últimos anos, foram sendo publicados sobre angioplastia de tronco. Esses últimos aqui são estudos randomizados, alguns já têm follow-up de mais de 10 anos, e basicamente o que a gente vê é que esses estudos todos são de pacientes extremamente selecionados. Vejam, isso a gente tem que aplicar os achados desses trials nos pacientes da população que foi estudada nesses trials. E os senhores vejam que nenhum, mesmo a gente compilando todos os trials, a gente não chega à metade dos pacientes que foram avaliados para se testar a terapêutica de revascularização, seja cirúrgica, seja percutânea. Isso por vários motivos, mas principalmente por anatomia inadequada para a intervenção percutânea. E os senhores vejam, então, que mais de 50% dos pacientes são alijados dos estudos randomizados. Mas, estudo randomizado, meta-análise, é o que a gente tem de boa evidência e é do que a gente vai falar. Syntax Trial foi um estudo que foi feito basicamente para pacientes multivasculares e também com lesão de tronco. Esse estudo, inclusive, validou um score de gravidade anatômica, o Syntax Score. E os senhores vejam que o Syntax Trial, em sua versão estendida, mostrou que os pacientes multivasculares, ou nesse caso aqui, lesão de tronco específica, desculpe, esqueçam multivasculares, lesão de tronco específica, esses pacientes, quando submetidos à cirurgia de revascularização miocárdica ou angioplastia, eles tinham mortalidade bastante semelhante, superponível. Quando a gente separa um pouco aqui as populações, os senhores vejam que lesão de tronco está aqui, e ao contrário do que acontece no multivascular, claramente, quanto maior a gravidade, quanto maior o Syntax Score, maior a mortalidade nos pacientes submetidos à angioplastia. No caso do tronco, isso não fez tanta diferença, não houve diferença estatística entre cirurgia e revascularização percutânea em lesão de tronco, mesmo com anatomia desfavorável, no Syntax Score. Trial Excel, o Maurício já citou aqui. O Excel, o endpoint primário era um desfecho composto de morte, AVC ou infarto em 3 anos, e os senhores vejam que o desfecho composto foi semelhante. Esse estudo tem diversas críticas de metodologia, inclusive de critérios de infarto agudo adotado, mas, de qualquer forma, a gente tem essas curvas superponíveis em 3 anos, e umas curvas que começam a divergir quando a gente estende essa avaliação para 5 anos. Dando um spoiler para os senhores aqui, a cirurgia começa a ter uma performance melhor, as custas de infarto espontâneo maior no grupo de angioplastia e
Aqui não é o caso, não está no desfecho composto, mas a taxa de revascularização dos doentes submetidos à angioplastia também é bem maior significativamente maior do que nos doentes que são submetidos à cirurgia. Todos esses estudos, e mais do Pré-Combat e o Noble compilados, foram publicados numa meta-análise em 2021, meta-análise bastante conhecida dos senhores. Os senhores vão ver que os grupos de angioplastia e cirurgia são comparáveis e, em termos de mortalidade, endpoint primário, mortalidade por todas as causas, não houve diferença no grupo de angioplastia e cirurgia ao longo aqui de 5 anos. 2 desses estudos que fizeram parte dessa meta-análise já têm follow-up de 10 anos. O Pré-Combat e o Syntax. E os senhores vejam que também, estendendo para 10 anos, a gente não vê diferença em termos de mortalidade. Nessa mesma meta-análise também se tentou separar por gravidade anatômica. E os senhores vejam que, quando o Syntax score é acima de 33, se é o Syntax score alto, que denota anatomia mais complexa, a cirurgia começa a desgarrar. Numericamente, os dados de cirurgia são mais favoráveis em termos de mortalidade, quando comparado com a angioplastia percutânea. Outros desfechos bastante importantes são AVC. E AVC, a tendência é que logo no início as curvas se separem, a cirurgia causando mais AVCs do que a intervenção. Essas curvas tendem a se juntar ao longo do tempo. Existe um estudo aqui, o Noble, que contribuiu com o excesso de AVCs no grupo de angioplastia e acarreta talvez essa junção das curvas. E infarto depende bastante do critério adotado. Na avaliação, na definição universal de infarto, numericamente a cirurgia causa menos infartos espontâneos. Aliás, infartos aqui relacionados a procedimento. Dependendo do protocolo, do critério utilizado, e essa é a grande crítica que se usa ao estudo Excel, existe o inverso. De qualquer forma, isso a gente vai falar mais à frente, quando eu falar das novas diretrizes. Aparentemente, mortalidade a longo prazo, quando se trata de lesão de tronco, comparando cirurgia e intervenção, ela não tem diferença estatística. Agora, quando a gente precisa fazer angioplastia de um tronco, a gente precisa oferecer o melhor possível para o paciente. O melhor possível o stent mais adequado, o stent mais contemporâneo e imagem intravascular. Já vários registros mostram que em todos os cenários, em todos os desfechos estudados, a avaliação ultrassonográfica e principalmente a reação ao que se acha no ultrassom ou no ACT fazem diferença em termos de redução de eventos na angioplastia. Recentemente, ano passado, foi publicado no New England esse Renovate Complex PCI, que não era específico para tronco, mas era para angioplastia complexa, e os senhores vejam que em vários cenários a imagem intravascular ela traz benefícios em termos de redução de risco, inclusive na lesão de tronco não protegido. De forma que agora, recentemente, publicadas as novas diretrizes da Sociedade Europeia de Cardiologia para tratamento de doença crônica, os senhores vejam que segue cirurgia cardíaca como classe 1, nível de evidência A, inclusive ela é a modalidade de revascularização preferida em comparação com a intervenção percutânea, mas em pacientes com estenose de tronco e baixa complexidade anatômica, a angioplastia também pode ser recomendada e o grau de evidência, o grau de recomendação, à medida em que nós vamos avançando na maior complexidade anatômica, começa a cair para a intervenção coronária percutânea e se mantém 1A para a cirurgia. Em pacientes que tenham baixo risco cirúrgico e anatomia adequada, a cirurgia a recomendação primária, e em pacientes que tenham alto risco cirúrgico, a angioplastia pode ser considerada. E eu chamo a atenção para os senhores aqui, para a primeira vez que a imagem intravascular, numa diretriz, passa a ser considerada classe de recomendação 1, com nível de evidência A. Isso não tinha, isso pulou de 2A para 1 em relação à última diretriz.
Concluindo, eu diria para os senhores que a intervenção percutânea no tronco da coronária esquerda é uma alternativa segura e eficaz à cirurgia de revascularização miocárdica. A mortalidade é semelhante. Na população avaliada nos ensaios clínicos, a ICP exibe mais infartos espontâneos e mais necessidade de revascularização a longo prazo, e a revascularização miocárdica, um índice maior de AVC, pelo menos inicial. A avaliação do time cardíaco é fundamental, isso não pode ser colocado como algo da boca para fora, isso precisa ser realmente instituído numa instituição como a nossa, personalizar sempre o tratamento, e a imagem intravascular hoje constitui boa prática no tratamento da intervenção percutânea do tronco da coronária esquerda. Obrigado pela atenção do senhor. Parabéns, César, pela ótima exposição, bem objetivo e franco, né? Hemogenomicista, de uma maneira... Eu vou chamar agora, para quebrar um pouquinho a revascularização, a visão do clínico. Doutora Gisele Mattioli, que é médica do Departamento de Coronária lá do Instituto Nacional de Cardiologia. Bom, boa tarde a todos. Eu gostaria imensamente de agradecer ao convite pela comissão científica e vou trazer aqui a oportunidade para agradecer principalmente os residentes, né? Eu acho que hoje é uma grande comemoração de tudo que vocês fizeram. Muito obrigada. O departamento agradece muito a vocês. Bom, coube a mim falar sobre a abordagem do clínico no tratamento da doença de tronco de coronária esquerda. Atualmente, a lesão de tronco de coronária esquerda ela representa uma condição clínica muito desafiadora na prática atual, com nível de evidência 1A para revascularização cirúrgica, segundo o último guideline europeu, publicado há algumas semanas, quando avaliado com relação à terapia médica para melhora de prognóstico, para melhora de sobrevida. No entanto, a despeito do guideline ter sido publicado há cerca de 2 semanas, ele ainda se baseia em artigos muito antigos, numa época onde a terapia clínica era bastante limitada e o uso da avaliação funcional invasiva ainda não estava disponível. Bom, uma meta-análise composta por 7 artigos que embasam a recomendação desse guideline, ela verifica que sim, a cirurgia ela foi melhor do que o tratamento clínico no segmento clínico de 5 anos. No entanto, as custas de um N de paciente bastante pequeno, foram 150 pacientes, e uma terapia clínica bastante subótima, com, vislumbrem vocês, 18% dos pacientes em uso de aspirina e 66% em uso de beta-bloqueador. Estatinas e ECA sequer eram utilizados à época. Bom, façamos aqui um breve pensamento. Se apenas com o estudo FOREST, um estudo que avaliou a simvastatina, uma estatina de moderada, no máximo moderada potência, ocorreu uma redução de 30% de mortalidade, principalmente às custas de mortalidade cardiovascular, será que na era atual, onde dispomos de drogas cada vez mais potentes, como estatinas de alta potência, glifosinas, inibidores de neprilisina, e considerando os pacientes com lesão de tronco como um grupo heterogêneo, compostos por diferentes perfis de função ventricular esquerda e gravidade anatômica, será então que não existiria algum perfil de paciente com lesão de tronco que se beneficiaria do tratamento clínico? Bom, nós não temos essa resposta ainda, né, Maurício? Os artigos mais atuais que avaliam o benefício da terapia clínica inicial nos pacientes portadores de lesão de tronco, nos pacientes portadores de doença arterial coronariana crônica, eles excluíram lesão de tronco de coronária esquerda. Façamos então aqui uma breve análise do que falam os artigos que versam sobre cirurgia versus tratamento clínico. O primeiro deles, o estudo VIES, foi um estudo randomizado. Vocês poderiam clicar aqui para mim, por favor, no VIES? Um estudo randomizado composto por mais ou menos 91 pacientes que foram acompanhados por 42 meses. Nesse estudo, os pacientes foram subdivididos de acordo com gravidade anatômica, função ventricular esquerda e fatores clínicos. E como era de se esperar, os pacientes que mais se beneficiaram da cirurgia foram os pacientes de maior gravidade, como aqueles com lesão de tronco superior a 75%, função sistólica, disfunção ventricular esquerda e alto risco clínico. E fazendo uma tradução literal do artigo, ele cita que a pequena, mas não significativa desvantagem da cirurgia nos pacientes de baixo risco indica que alguns pacientes com lesão de tronco apresentam um prognóstico favorável quando tratados clinicamente. E isso foi em 1970.
Você poderia me ajudar clicando aqui novamente, por favor? Você consegue voltar? Passamos, então, agora para esse artigo. Você pode clicar aqui para mim? Que é um artigo de acompanhamento clínico. Ele subdividiu os pacientes em pacientes com lesão de tronco menor, entre 50% e 70%, e pacientes com lesão acima de 70%. E assim como o viés, eles também avaliaram características de risco clínico. E, mais uma vez, houve uma diferença estatisticamente significativa na mortalidade quando comparamos os dois grupos. Eu prometo que vai ser o último. Esse aqui, por favor. Por último, o maior dos estudos, que é o estudo CASE. E vou pedir para vocês clicarem aqui. Obrigada. Que foi um estudo randomizado, o maior deles, com 1.484 pacientes e com um segmento clínico, no CASE estendido, de 16 anos. Mesmo o estudo CASE, ele não demonstra benefício na revascularização cirúrgica dos pacientes com lesão de tronco menor do que 70% e nos pacientes sem disfunção. E nos pacientes assintomáticos? O César chegou aqui a comentar que muitas vezes os pacientes com lesão de tronco eles são descobertos incidentalmente na realização de um cateterismo ou até mesmo atualmente com a realização da angiotomografia. Lembrando que o único artigo que recomenda em guideline a abordagem dos pacientes com lesão de tronco e assintomáticos é uma subanálise do estudo CASE, onde já temos apenas 53 pacientes. Sendo assim, diante de tudo que eu expus, existe atualmente um nível de evidência crescente sobre o benefício da revascularização em todos os grupos de pacientes portadores de lesão de tronco. Uma das considerações que o César fez foi que seria que pacientes com lesão entre 50% e 70%, nesse subgrupo, existiram muitos pacientes com doença não obstrutiva e, assim, você revascularizar um paciente com uma lesão não obstrutiva, a chance de fechamento do enxerto é maior e a aterosclerose no vaso dativo também seria aumentada. E com relação à angioplastia, o César já me ajudou bastante, e segundo a mesma diretriz que nós citamos lá no início, com nível de recomendação 1A, a angioplastia ela tem sido indicada para pacientes de baixo risco anatômico e quando a angioplastia puder ser realizada num grupo de pacientes onde a revascularização puder ser completa. A mesma meta-análise que o César comentou, eu estou comentando aqui. E o que falam os artigos que versam sobre angioplastia versus cirurgia? Lembrando que os artigos mais recentes que avaliam esse grupo, eles veem a não inferioridade, visto que até o Nobel Excel, o padrão ouro era a cirurgia. Então, nós verificamos que em 5 anos não há diferença de mortalidade. A angioplastia pareceu ser não inferior à cirurgia nesse grupo clínico. No entanto, às custas de uma maior necessidade de revascularização de repetição, às custas também de maior infarto espontâneo no subgrupo de pacientes submetidos à angioplastia. Sendo assim, nós não temos ainda a resposta se seria benéfico e quando seria benéfico aguardar a terapia de revascularização em alguns grupos de pacientes portadores de lesão de tronco. Mas numa era que, como o César comentou, onde a medicina ela deve ser centrada no paciente e a decisão clínica baseada também no heart team, será então que seria muito utópico pensarmos na quebra de um paradigma? Será que seria muito utópico pensarmos que num futuro em breve poderemos ter pacientes com lesão de tronco, onde inicialmente optaremos pelo tratamento clínico? Fica a pergunta. Obrigada. Um ótimo dia. Quem sabe, né, na análise desse número, desse N aí, a gente não vai descobrir alguma coisa, né? Então, por último, eu vou chamar o Dr. Rodrigo Segalotti, que é coordenador da Divisão de Cirurgia do Instituto Nacional de Cardiologia. Boa tarde a todos. Agradecer ao Felipe pelo convite, para estar aqui, uma honra, prazer, ainda mais para falar sobre um tema que me agrada muito, visto que vocês já ouviram a Gisele e o César falar, né? Então, vou dar aqui a minha visão. Vou tentar sair um pouco dessa questão de estudo para cá, estudo para lá. Vou falar um pouco, mas vou falar alguns outros conceitos.
né? Então, eu não possuo, talvez até possuo, porque eu sou cirurgião, então seria um conflito de interesse. Não deixa de ser, né? Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar aqui é de alguns conceitos, né? Eu acho que esse aqui, para mim, é o principal slide da minha apresentação, onde a placa, né, ela possui vários níveis, diferentes fases da doença inflamatória, desde placas muito calcificadas e muito estenóticas, até placas menos calcificadas e mais lipídicas, e, consequentemente, mais instáveis, né? Mas isso aqui, para a cirurgia, isso não importa, porque eu não mexo com isso, né? A cirurgia, normalmente, na maior parte das vezes, eu boto a ponte na artéria saudável. Eu procuro isso, tá? A angioplastia atua normalmente aqui. O tratamento clínico atua aqui. Eu atuo aqui, tá? Ou seja, eu evito a doença. Tá, podemos dizer assim. Talvez isso explica muito por que a cirurgia talvez seja melhor no infarto espontâneo, porque como a angioplastia só trata aqui, e a doença do infarto espontâneo nasce aqui, né, eles não têm gerência sobre isso, né, e o tratamento clínico acaba falhando muitas vezes porque ele não consegue atuar aqui, né. Então, esse é um conceito importante. Como eu falei, a angina, né, não é provocada por doença obstrutiva apenas, que reduz o fluxo sanguíneo. É uma doença inflamatória, né? Então, que é um produto de desequilíbrio de suprimentos de oxigênio e a captação em níveis celulares e subcelulares. A placa obstrutiva é um mero marcador da intensidade do processo inflamatório coronário e, consequente, disfunção endotelial. A doença é a disfunção endotelial, né? Então, acho que o tratamento clínico aí, ele é fundamental, assim como o tratamento da doença coronária eu diria que é um tripé. Sempre que eu vou conversar com um doente que me indica a cirurgia, eu falo, olha, aqui é uma parte do tratamento, né? O tratamento ele já começou há muito tempo com o seu cardiologista. Pode ser que daqui a alguns anos ele passe por um hemodinamicista, volte para o cirurgião, mas vai estar sempre com o cardiologista. Então, aqui, as estratégias, como eu já tinha falado, a angioplastia atua sobre a placa, né, e a cirurgia, a gente tenta colocar a ponte na área saudável da artéria. Nem sempre é possível. Tá? Aqui um breve histórico, para vocês entenderem a cirurgia de coronária, que ela começa aí no início da década de 60, com Goetz, com Sebeston, com DeBakey, Kolesov, colocando mamárias, né, mamária esquerda ou mamária direita no ramo interventricular anterior. Tá? Aí depois vem a fase onde a cirurgia se estruturou, principalmente com Favaloro, que foi o idealizador da cirurgia de coronária com ponte safena, da forma como nós a conhecemos hoje, com circulação extracorpórea, na maior parte das vezes, com o uso de via safena. Mas aí, na década de 80, o Loop demonstrou a superioridade da mamária sobre a safena, para o ramo interventricular anterior. O professor Enio Buffalo, aqui no Brasil, começou a ter uma larga experiência com cirurgia sem circulação extracorpórea. Tá? E depois, a cirurgia continua evoluindo, com o Subramanian, em 1997, com a cirurgia minimamente invasiva. Tá? O Bruce Lyron, em Cleveland, com a utilização de dupla mamária. Depois, os grandes estudos, né, com o Serrius, Taggart, com dupla mamária, Jones, o Stitch Trial e o Freedom, por Foster. Eu ouso dizer que a cirurgia de coronária talvez seja o tratamento mais estudado da história da medicina. Se você olhar que a quantidade... O Leonardo Luna está ali atrás, talvez ele possa me falar sobre isso. Não deve ser, né? Mas, cara, a quantidade de estudo que existe comparando cirurgia de coronária com tratamento clínico, né? Aqui, rebaixação versus tratamento clínico em amarelo. Em azul, com um balão de angioplastia. Em vermelho, com estente sem ser farmacológico. E em verde, com estudo farmacológico. Eu adoro esse slide, eu apresento ele desde 2014, quando ele foi publicado no guideline do ESC. Você vê que aqui ele para aqui com Schimia e com Excel. Né? Também não tem, talvez não tenha mais nenhum outro depois desses. Né? Mas achei muito interessante. E a cirurgia se persiste. As pessoas querem acabar com a cirurgia
e a cirurgia se persiste no tratamento da doença coronária. Um outro conceito interessante é o conceito que a gente discute sempre na enfermaria de coronária, é sobre ter leito coronário para fazer a ponte e ter miocárdio viável, né? São duas premissas importantes para a cirurgia, né, que a gente sempre discute. E as indicações passam por prognóstico, melhora de prognóstico, redução de infarto e redução de sintomas. Tá? Sempre lembrando disso, o mais importante é, óbvio, a questão prognóstica. Agora, um dado interessante, que 4 a 6% das lesões de tronco, 4 a 6% das coronariografias apresentam lesão de tronco. Né? 30% dos pacientes que vão à cirurgia tem lesão de tronco. 90%, mais ou menos 90% das lesões atingem um terço distal do tronco, bifurcação DA e CX. 50% das lesões são calcificadas e mais de 80% são associadas com doença coronária multiarterial. O Maurício apresentou em torno de 50%, que eu extraí desses estudos aqui. Né? Ou seja, normalmente são anatomias complexas. Talvez, se você for tentar ver qual que seria o dente ideal para uma angioplastia, que seria talvez a lesão proximal, sem doença, você vai perceber que é a exceção. Né? A Gisele falou sobre o tratamento clínico, os estudos comparando. Realmente, os estudos são bem antigos. Né? Eu peguei esse aqui, o Lancet de 94, né, falando sobre a comparação da cirurgia com o tratamento clínico, onde, mas naquela época o tratamento clínico quase não tinha aspirina, beta-bloqueador, não tinha estatina, né? Ou seja, a maioria dos pacientes é paciente de baixo risco. Outra questão, que era uma análise intent to treat, ou seja, foi dito no trabalho que em torno de 40% dos pacientes que trataram clinicamente, eles passaram para o estudo, para o braço da cirurgia, né? E aqui, eu acho que talvez o maior fator de impacto aí, ao meu ver. Naquela época, não se usava mamária. Então, assim, o tratamento clínico era ruim naquela época, a cirurgia também não era essas coisas também, né? Então, talvez assim, se tivéssemos hoje a maioria dos pacientes usando mamária, né, se os pacientes não fossem tivesse o crossover para o braço cirúrgico, talvez a diferença tivesse sido maior ainda em relação para o braço cirúrgico, né, para a favor da cirurgia. Aquilo é uma mensagem que o tratamento clínico evoluiu, a cirurgia também evoluiu. Né? Aqui, já pensando na discussão com relação à angioplastia, o próprio Serrius, né, que é o Patrick Serrius, que é o grupo né, que comandou aí o Syntax Trial, tal, ele fala que as lesões distais de tronco são as mais complexas e que dão mais eventos, 3 vezes mais. Né? Então, assim, a lesão de tronco distal, ao meu ver, juntamente com as lesões multivasculares, multiarteriais, a cirurgia tem um desempenho melhor. Sem falar também com relação à trombose existente, que também é outra possibilidade com um grave risco de morte e de infarto. Bom, é impossível falar de lesão de tronco e angioplastia e cirurgia sem falar do Excel. Né? O Excel, como o próprio César falou, foi muito questionado, foi criticado, mas ele está lá como evidência para tornar a angioplastia um dado para que você possa ser considerado. Né? Então, só uma breve lembrança aqui do Excel, foi um estudo randomizado, multicêntrico, 135 centros, com mais de 1.900 pacientes, onde o objetivo primário, morte por qualquer causa, AVE, infarto, aos 3 anos de segmento. E o mais interessante desse estudo, que ele é um estudo de não inferioridade, tá? Onde o objetivo primário são 4,2 pontos percentuais, com estimativa de 11% de eventos. Eu não entendo nada disso. O que eu fiz? Eu fui no Tura. Falei, Tura, me ajuda. O que isso aqui quer dizer? Né? Aí eu sentei com ele, ele me explicou mais ou menos isso aqui. Né?
O estudo de não inferioridade, ele é interessante porque você considera um tratamento padrão e você considera que um outro tratamento que possa ser menos invasivo e melhor, você considere uma perda de resultado. Né? Normalmente, é o que chamam de margem de não inferioridade. Essa margem, normalmente, é de 10% a 20% nos mais liberais, podemos dizer assim. Né? Então, aqui, objetivo primário, 11%, né? Com 4,2 pontos percentuais para cada lado. Né? Isso aqui é o que a gente chama de equivalência. A cirurgia ficou em 14,7% e a angioplastia em 15,4%. Essa conta não foi eu que fiz, foi o Tura. Houve uma perda de benefício, ou seja, uma perda de 38%. Quase 40%, quase metade, ou seja, você tolerar que o evento morte, AVC e infarto seja pior em quase metade dos pacientes. E mesmo assim, ó, a angioplastia ficou por um triz de sair da margem de não inferioridade. Né? Então, esse estudo rendeu um editorial do professor Brownwald, né, que dispensa apresentações, né, e ele fala na última frase dele, na última mensagem dele, que apesar dos resultados semelhantes a respeito do endpoint primário, morte, AVC e infarto do miocárdio aos 3 anos, deve ser notado que o grupo angioplastia exibiu um aumento, né, nos eventos entre 30 dias e 3 anos do que a cirurgia, 11,5% versus 7,9%, com significativo. Portanto, é razoável que os investigadores façam um follow-up maior disso. Foi até 5 anos, mas talvez, a gente sabe que talvez um follow-up maior, como o próprio Syntax foi há 10 anos, né, seja mais interessante. Aqui é só um caso clínico que a gente teve lá no departamento de coronária, que achei bem interessante a gente trazer aqui, um caso desafiador, vou trazer aqui um caso simples, né? Paciente de 75 anos, masculino, hipertenso, diabético, com uma sequela motora em mídio esquerdo, com necessidade de uso de andador. Esse dado é importante. Interna no Cardoso Fonte, com perda ponderal e hematoquesia, e lá foi diagnosticado um CA de reto, dito pela cirurgia de lá, curável. Né? Solicitaram um risco cirúrgico, e eles foram para o cateterismo. No cateterismo mostraram uma lesão de tronco, né? Num paciente multiarterial, né? Com os 2 principais vasos aqui, o ramo descendente anterior, e esse ramo, que apesar de ser diagonal, ele vai para a parede lateral, tem papel de ramo marginal. Tá? A coronária direita também com lesão. Então, foi amplamente discutido esse caso na enfermaria, né, e eu via como uma única solução para ele uma cirurgia minimamente invasiva, onde a gente evitasse a esternotomia mediana, já visto que se ele fizesse uma esternotomia mediana, ele não poderia andar durante pelo menos um mês, visto que ele usa o andador para andar. Né. Então, a gente fez a cirurgia por toracotomia anterolateral esquerda, tá? Uma incisão aí de uns 10 centímetros, ou um pouco menos. A mamária, ela é dissecada com auxílio de vídeo, tá? A gente, como ele tinha uma sequela motora no braço esquerdo, a gente optou por usar um enxerto que normalmente a gente não usa, que é a artéria epigástrica inferior, que a gente tira do abdômen. Tá? Fizemos anastomose em Y com a mamária, aqui é a epigástrica. Então aqui a cirurgia já feita, sem circulação extracorpórea, a mamária para DA, em Y a epigástrica por aquele ramo diagonal aqui atrás. Tá? Como vocês podem ver aqui. Aqui a imagem, né, das incisões lá na sala, tá? Sai com dreno. Primeiro dia de pós-operatório, tá? A imagem foi autorizada pelo paciente. E aqui, já após a cirurgia oncológica, no Cardoso Fontes. Tá? Para terminar, aqui é o ESC, né, desse ano, já foi comentado aqui pela Gisele e pelo César, não vou repetir, mas para mim serve como uma mensagem para casa. Né? Cirurgia é o melhor caminho. Obrigado. Pessoal, vou abrir para a plateia, para alguém queira perguntar alguma coisa. Luna, vai. Oi? Fala um pouco mais alto. Câncer de mama é o que tem mais de estudos de intervenção.
Segundo, hoje passei o dia quase todo no consultório. E aí uma paciente minha me perguntou, Leonardo, eu posso usar canela de velho? Canela de velho é bom, Leonardo? Eu falei, cara, canela de velho não tem muitos estudos de intervenção. Mas não faz mal não, né? Essa é sempre a pergunta. Para a gente indicar uma estratégia, a primeira coisa que a gente deveria fazer no tratamento centrado ao paciente era definir qual o benefício desse tratamento. Essa é a primeira coisa. Não, eu vou recomendar uma estratégia que eu tenha convicção que vai trazer um benefício para a sua vida futura. Especificamente, esses estudos que a Gisele mostrou, cara, são da década de 70, 80. São estudos com uma má metodologia, com uma população completamente diferente. Então, no GRADE, que é o que a gente mais usa hoje em dia para classificar a qualidade da evidência científica, ele certamente seria uma evidência científica de muito baixa qualidade. E quando a gente fala que a evidência científica é de muito baixa qualidade, isso se traduz o resultado pode ser completamente diferente do que você está mostrando para o paciente. E aí, o que eu acho que a gente pode começar a fazer, e você participou disso, obviamente, a gente fez um protocolo de TAV que foi corrido, foi super corrido aquilo que a gente fez, mas o que eu acho que o hospital pode começar a fazer é o hospital fazer recomendações oficiais do Instituto Nacional de Cardiologia em relação a qualquer estratégia. Aqui a gente está falando da estratégia intervir num tronco. E aí eu acho que a gente tem que distinguir o tronco sintomático e o tronco não sintomático. Mas outro dia, um dos residentes que estava aqui, eu vi online uma palestra de um hospital cardiológico de alto nível aqui, num paciente que viu uma lesão de tronco assintomático num check-up, e o hospital cardiológico de primeira linha, todo mundo na primeira fila falou, tem que intervir. Numa pessoa assintomática. E isso é o padrão que a gente vê no mundo inteiro e ninguém critica. E você não tem evidência, né? As evidências não tem nenhuma evidência. E quando você não tem nenhuma evidência, não tem problema nenhum. A nossa recomendação fala, olha, a gente não recomenda nem a favor nem contra o tratamento por falta de evidência científica. Agora, o que fica não existe um tratamento bem estabelecido, 1A, segundo a ESC, e vamos deixar bem claro que a gente deveria parar de se referenciar à ESC, porque ela não faz uma revisão sistemática para nenhuma das recomendações dela, e não adota o GRADE, por exemplo. Felizmente, a Sociedade Brasileira de Cardiologia agora está adotando e vai começar a fazer recomendações. É muito permissiva. Na verdade, a indústria da saúde é a indústria mais forte do mundo. Tem muito. Mas eu acho que o Instituto Nacional de Cardiologia poderia começar a fazer isso. Vamos fazer uma recomendação. Qual é a recomendação do Instituto Nacional de Cardiologia para um paciente assintomático com lesão de tronco? E aí, assim, você falar que não tem evidência, não quer dizer que o cara não vai intervir. E você falou, estão querendo acabar com a cirurgia. Eu digo, não quer acabar não, a gente precisa de você 100% lá. E o paciente pode, pela própria preferência e pelo próprio desejo, não, eu prefiro optar pela cirurgia, mesmo sabendo que eu não tenho tanta confiança nesse resultado. Mas, como eu falo, cara, eu não recomendo rastreamento de câncer de próstata, mas tem vários pacientes, eu prefiro fazer, doutor. Eu vi meu pai morrendo de câncer de próstata, eu não tenho uma evidência, mas nem tudo que a gente tem vai ter evidência. E não tem problema nenhum, está tudo bem. Mas o que a gente não vai é fingir que ninguém está... Olha, não, o tratamento é 1A, é super conceituado o tratamento cirúrgico para cirurgia de tronco. Cara, não é. E aí a gente pressiona as pessoas. Cara, a gente precisa elucidar isso, a gente precisa fazer um ensaio clínico randomizado. A gente pode começar com as pessoas que não tiveram uma síndrome coronariana aguda e depois colocar as pessoas que tiveram síndrome coronariana aguda. Mas não tem problema a gente não ter evidência, mas a gente tem que falar. Tem um elefante na sala e a gente finge que não tem. Eu acho muito bem colocado por você isso aí, não? Bom, enfim, as pessoas olham a diretriz e vê lá 1A, acha que tem evidência, e quando você vai ver não é nada disso. Bem, mais alguém quer conversar, alguém quer falar alguma coisa? A única coisa que eu ia perguntar ao Rodrigo é sobre a revascularização híbrida lá no hospital, o Rodrigo. Por exemplo, esses pacientes com lesão de tronco são geralmente pacientes com mais comorbidades, né? São pacientes que a gente tem várias comorbidades e você precisa revascularizar. Como é que está atualmente a revascularização híbrida lá? A gente está fazendo, quais são os pacientes que a gente indica? Só de uma maneira bem objetiva, só para complementar e fechar isso aí. A revascularização híbrida, ela ainda está muito, apesar de não ser nova... Tem que ver se está... Está aceso. Tá ligado? Apesar da revascularização híbrida não ser nova,
não é um conceito novo, tá? Ela ainda existe pouca evidência, os estudos que mostram que, comparando ela com a cirurgia convencional, podemos dizer assim, ela possui uma mortalidade semelhante, né, sobrevida semelhante, com mais intervenções percutâneas com o passar do tempo. Revastações repetidas. Isso porque, só para entender o conceito da revastação híbrida, esse paciente, a gente quer fazer isso nele. Isso que eu pensei, por isso exatamente que eu estou aqui. A cirurgia, para ele, não foi uma cirurgia completa, tá? A gente só tratou 2 vasos, né? Ficou o ramo circunflexo e a coronária direita. Ela foi suficiente para ele poder fazer a cirurgia abdominal, né, do câncer, com algum grau de segurança, porém, a gente quer, talvez, buscar que ele tenha menos risco de infarto, né, e de sintomas. Tem que saber se ele está sintomático, né? Pois é. Porque fazer por fazer, né? Tem que saber se ele precisa fazer também. Pois é, essa é outra discussão que a gente pode ter sobre esse caso, tá? E para quem seria a indicação para revascularização híbrida? Então, normalmente o paciente que tem a lesão grave, né, de DA ou de tronco e que tenha lesões segmentares, né, mais simples para a angioplastia da CX e da coronária direita. Você pode fazer em qualquer... não vejo um paciente vamos dizer, padrão para isso, tá? Você poderia fazer em qualquer tipo de paciente. Eu tenho feito isso para pacientes mais idosos, né, e mais graves, podemos dizer assim. Já fiz alguns casos, a gente fez alguns casos do NC e já fiz alguns casos também em hospitais privados, onde a gente vê um paciente mais grave, normalmente pacientes octogenários, que a gente acredita que a esternotomia não seja a melhor opção, principalmente pela recuperação pós-operatória. Pacientes mais frágeis, inclusive. Esse critério da fragilidade é interessante. Existe um estudo em andamento chamado Fragile, que a gente justamente compara a cirurgia com a extracorpórea, da sem extracorpórea. Talvez aí o futuro seja a gente comparar a cirurgia minimamente invasiva com a cirurgia convencional. Talvez esse sim tenha algum desfecho favorável. Até agora não se viu diferença na cirurgia com ou sem sequência extracorpórea. Que viu-se que o paciente que é operado, eles saem da fragilidade. O que dá fragilidade ao paciente é a doença coronária. Depois que é feito o tratamento, ele melhora, né? Então, eu tenho feito esse tipo de abordagem dessa forma. Eu vejo um paciente mais grave, onde a esternotomia talvez não seja uma boa opção, a gente faz a mamária para DA e talvez algum outro ramo, como nesse caso a gente fez esse ramo diagonal, e depois eu chamo para o César, trata o resto aí, né? Sempre buscando a revastação completa, visto que é o que a gente considera como padrão ouro. Por que eu falo no paciente mais idoso? Porque a gente sabe que talvez uma vez essa fenda que você vai colocar numa coronária direita ou num ramo marginal, não seja muito diferente o resultado de um stent, né? A gente sabe que a grande diferença é a mamária para DA. Claro, então seria juntar o melhor dos dois mundos, né? Eu vejo isso como um caminho bem atraente. Gia, quer falar alguma coisa? Não? Bom, estava aqui falando, né, que foi interessante as colocações aqui de todos, mas assim, parabenizar também o Luna pela colocação dele de coragem, porque enquanto eu fazia toda a busca de avaliação de artigos científicos para embasar a recomendação clínica, eu percebi que não tinha artigo científico, né? E a gente não tem coragem de dizer que a gente não tem evidência, como se fosse alguma coisa errada, né? E isso torna mais possível que
do ponto de vista, principalmente de benefício, não só para o paciente, mas de um benefício para a economia, quantos pacientes a gente indica procedimentos que vão ser piores para o paciente do ponto de vista de saúde, mas também de saúde pública, com gastos desnecessários. Então, abre aqui um precedente para a gente tomar coragem e começar a buscar esse perfil de pacientes que a gente possa manter tratamento clínico com uma certa segurança para o paciente e para a instituição. Obrigada. Obrigado, pessoal. Vamos terminar. Agradeço a vocês todos. Obrigado aí por comparecer até o final.